Imagina você acordando daqui a 15 anos e percebendo que não aguenta mais o ritmo do seu trabalho atual. Só que as contas continuam chegando, o aluguel não some, o mercado não perdoa e o plano de saúde está cada vez mais caro e bate aquele desespero. É exatamente para evitar esse cenário de desespero lá na frente que eu quero conversar com você hoje. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai montar o seu plano de aposentadoria privada por você se você não fizer nada agora. E antes de mais nada, veja essa matéria do portal Exame. A imprensa especializada está destacando que o mercado imobiliário pode ser a sua aposentadoria. Então, é o mercado inteiro reconhecendo que investir em imóveis, e principalmente em fundos imobiliários, pode ser o caminho mais inteligente para construir uma renda mensal estável lá na frente, sem depender apenas do INSS. Então fica comigo até o final, porque aqui eu vou te mostrar um caminho simples para criar sua aposentadoria sem depender do INSS. Agora vamos começar sendo bem sinceros. Talvez hoje você ame o que faz, se sinta útil, reconhecido, animado com a carreira e sem vontade de parar. Só que o tempo não pergunta sua opinião, ele simplesmente passa, muda seu corpo, sua cabeça, suas prioridades, seus desejos e até sua paciência. Talvez daqui a 10 ou 15 anos você enfrente metas abusivas, pressão psicológica, mudanças na empresa ou problemas de saúde que hoje parecem impossíveis. Aposentadoria antecipada. Não é sobre preguiça. É sobre ter permissão financeira para escolher continuar trabalhando ou simplesmente reduzir o ritmo. Quando você tem renda entrando sem depender do seu trabalho, você pode dizer não para ambientes tóxicos, chefes abusivos e jornadas desumanas. O problema é que esse tipo de liberdade não nasce em 6 meses, nem em 2 anos. Ele é construído com um plano e constância ao longo de décadas. E aqui entra a parte que quase ninguém fala com sinceridade. Se você deixar para resolver isso só quando estiver cansado, provavelmente já será tarde. Por isso o objetivo desse vídeo é te ajudar a construir um plano agora. Enquanto ainda dá tempo de usar o maior aliado que existe, que é o tempo. Antes de avançar, já faz uma coisa importante. Se inscreve no Trabalhista Legal Finanças para não perder os próximos vídeos sobre investimentos, planejamento financeiro e aposentadorias. Aproveita e deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que esse assunto é relevante e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E já adianto que durante o vídeo vão aparecer cards de alguns livros que mudaram completamente a forma como eu vejo dinheiro, aposentadoria e liberdade financeira. E os links também ficam na descrição. Se você quiser realmente acelerar seu plano de aposentadoria e parar de depender só de sorte e opinião alheia, escolher inicialmente pelo menos um desses livros para ler nos próximos meses pode ser um divisor de águas. Além de tudo, quando você compra pelos links do canal, você não paga nada a mais por isso. E ainda ajuda esse conteúdo a continuar chegando de graça para milhares de trabalhadores. Então já deixa anotado aí. Terminou o vídeo, dá uma olhada nos livros, escolhe um para começar a sua coleção e faz esse compromisso com o seu eu do futuro. Agora vem a parte que mexe com muita gente. Se quando você pensa em aposentadoria, a primeira coisa que vem à mente é INSS, precisamos conversar sério. O INSS é um direito importante, deve ser defendido, mas ele não funciona como uma grande poupança onde seu dinheiro fica guardado, rendendo para você. Na prática, o que você contribui hoje serve para pagar quem já está aposentado, quase como se fosse um grande vaquinha obrigatória entre gerações diferentes. Enquanto existia muita gente jovem contribuindo e pouca gente aposentada, esse modelo funcionava relativamente bem, mesmo com todos os problemas de gestão. Só que o Brasil está envelhecendo rápido, nascem menos crianças, as famílias são menores e a pirâmide etária está virando quase um retângulo. Tradução prática disso: teremos muita gente querendo receber benefício e cada vez menos trabalhadores contribuindo para bancar toda essa conta gigantesca. Você não precisa ser especialista em finanças públicas para perceber que essa matemática
tende a ficar cada vez mais apertada e arriscada para quem é mais novo. Por isso, a regra número 1 do nosso plano é simples e poderosa. Trate o INSS como bônus, como um extra, nunca como o pilar principal. Se vier, ótimo, você vai receber o que é seu direito, mas o seu futuro não pode depender de uma estrutura tão frágil e imprevisível. A partir daqui, o jogo muda completamente, porque quem passa a definir sua aposentadoria é você, não mais uma regra geral criada para o país inteiro. Então vamos fazer um exercício rápido. Imagina um mês comum da sua aposentadoria ideal. Pensa em detalhes mesmo, desde a hora que acorda até a noite. Você continua morando onde está hoje ou sonha em mudar de bairro, de cidade, talvez até de litoral, para um lugar mais tranquilo? Pensa nas contas básicas como aluguel ou prestação, energia, água, mercado, internet, remédios, plano de saúde, transporte, pequenos presentes para quem você ama. Depois imagina os agradinhos, como um almoço fora por semana, uma viagem simples por ano, uma visita para filhos, netos ou parentes que moram longe. Quando você junta tudo isso e traz para a realidade de valores de hoje, provavelmente vai chegar em uma faixa de renda desejada. Para muita gente, essa faixa fica entre R$4.000 e R$8.000 por mês. Para outros, talvez R$10.000 ou até R$15.000. Aqui não existe resposta certa ou errada. Existe o que é suficiente para você viver com dignidade, conforto e alguma liberdade, sem culpa por gastar. Então, se puder, pausa o vídeo depois e escreve em um papel quanto você gostaria de receber por mês na aposentadoria, em valores de hoje. Agora vem a parte matemática. Mas fica tranquilo, porque eu vou simplificar ao máximo para você conseguir repetir esse exercício sozinho depois. A ideia central é muito simples. Em vez de depender de salário, você constrói um patrimônio que gera renda todo mês, como se fosse um funcionário trabalhando para você. Para facilitar, vamos imaginar uma carteira de investimentos que, ao longo do tempo, consegue entregar em média 9% ao ano em renda para você. Usando uma regra prática, podemos aproximar o patrimônio necessário multiplicando a renda mensal desejada por 130, que já considera essa rentabilidade anual aproximada. Exemplo rápido: se você quer R$4.000 por mês, 4.000 vezes 130 dá algo perto de R$520.000 de patrimônio. Se o seu alvo é R$8.000 mensais, a conta fica 8.000 vezes 130, algo perto de R$1.040.000 investidos. Agora imagina quem quer algo mais ousado: 15.000 por mês, multiplicando por 130, chegamos perto de R$1.950.000. Perceba que não estou prometendo milagre, nem dizendo que é fácil. Só estou te dando um mapa para saber qual montanha precisa ser escalada. Quando você sabe o tamanho da montanha, fica mais fácil definir quanto tempo tem, qual caminho vai usar e quanto esforço terá de colocar. E aqui entra a equação mais importante desse vídeo, que junta 3 elementos: prazo, aporte mensal e rentabilidade média dos seus investimentos. Quem tem muito tempo pode começar com aportes menores. Quem tem menos tempo precisará de aportes maiores ou rentabilidade mais alta, sempre com risco bem controlado. Vamos imaginar primeiro a realidade de um trabalhador que ganha pouco acima do salário mínimo e consegue separar R$250 por mês. Se ele investir esses R$250 por 30 anos, com uma rentabilidade média de 9% ao ano, chega em um patrimônio bem respeitável. Uma boa parte desse valor virá dos juros sobre juros, não apenas do dinheiro que ele colocou do próprio bolso. E isso é a mágica do tempo. Agora, pensa em um casal que soma por volta de R$7.000 de renda mensal e decide investir R$1.000 por mês com disciplina, sem falhar. Mantendo o mesmo prazo e uma rentabilidade de 9 ou 10% ao ano, esse casal consegue chegar perto daquele primeiro milhão investido. E se ao invés de 9% ao ano, eles conseguirem 10%, apenas um ponto percentual a mais, o valor final já cresce de forma impressionante. Se conseguirem 12% ao ano durante muito tempo, mantendo os aportes, a diferença então se torna quase inacreditável quando você olha os números.
Essa é a prova de que estudar investimentos, evitar erros grosseiros e montar uma carteira diversificada faz muito mais diferença do que parece no começo. Agora que você já sabe quanto quer receber de renda, vamos imaginar uma carteira de fundos imobiliários focada em aposentadoria. O objetivo aqui é simples: estabilidade, diversificação e pagamentos mensais previsíveis. Eu gosto de pensar em 3 grandes blocos dentro da carteira: fundos de tijolo, fundos de papel e uma parte menor em fundos híbridos ou de desenvolvimento com mais potencial de crescimento. Por exemplo, você poderia dividir assim: 40% em fundos de tijolo, 40% em fundos de papel e 20% em fundos híbridos que misturam renda e valorização. Nos fundos de tijolo entram aqueles que têm imóveis físicos alugados, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, agências bancárias, centros de distribuição. Eles ajudam a dar lastro, patrimônio real por trás da carteira. Nos fundos de papel entram principalmente fundos que investem em CRIs, recebíveis imobiliários. Eles costumam pagar bons rendimentos mensais, muitas vezes atrelados à inflação ou a juros, ajudando a proteger o poder de compra da sua renda. Já nos fundos híbridos, você pode buscar aqueles que misturam tijolo e papel, ou que têm estratégia ativa de reciclagem de portfólio, comprando oportunidades e vendendo ativos valorizados ao longo do tempo. Dentro de cada bloco, a ideia é não concentrar demais em um único fundo. Em vez de um fundo logístico só, por exemplo, você pode ter 2 ou 3 com estratégias e regiões diferentes. Na prática, para uma carteira de longo prazo, você pode montar algo com 8, 10, 12 fundos bem escolhidos, analisando qualidade dos imóveis, vacância, gestão, histórico de pagamento e liquidez diária na bolsa. E lembra, o foco aqui não é adivinhar o próximo foguete, e sim construir uma máquina de aluguel diversificada, que mês após mês deposite renda na sua conta para bancar sua aposentadoria. Mas nada disso funciona se o aporte não se tornar um compromisso mensal, quase como se fosse a conta mais importante que você precisa pagar. É aqui que entra aquele princípio clássico de se pagar primeiro, antes de pagar banco, cartão, financiamento, shopping, tudo. Logo que o salário cai na conta, a primeira transferência deveria ser para a sua liberdade futura, não para consumo que você nem lembra depois. E se hoje parece impossível separar qualquer valor, talvez o problema não seja a falta de dinheiro, e sim a ausência de um orçamento minimamente organizado. Quando você começa a anotar tudo o que gasta, descobre assinaturas inúteis, taxas bancárias escondidas, entregas demais, pequenos luxos que somados viram um rombo. Só de organizar essas despesas, muita gente consegue tirar 200, 300, às vezes R$ 500 por mês para investir, sem aumentar a renda. Depois entra um segundo acelerador poderoso, que é transformar o fim das dívidas em começo de aportes, em vez de sentir alívio e criar novas parcelas. Terminou o financiamento do carro, acabou o empréstimo consignado, quitou aquele carnê, a ideia é mandar automaticamente aquele valor para os investimentos. Foi exatamente esse tipo de decisão que permitiu a muitos casais comuns trocarem uma vida inteira de parcelas por um patrimônio crescente trabalhando em silêncio. Além disso, sempre que surgir uma renda extra, como hora extra, bico, bônus, comissão inesperada, venda de alguma coisa parada, você pode escolher acelerar seu projeto. Imagina direcionar metade ou até 100% de cada renda extra para o investimento, em vez de deixar tudo escorrer pelo ralo do consumo impulsivo. Quando você junta orçamento organizado, fim de dívidas e renda extra canalizada para os aportes, o valor mensal investido começa a crescer sem depender só do salário. E tem um quarto ingrediente indispensável nesse plano, que é reinvestir todos os rendimentos que seus investimentos pagarem ao longo dos anos. No começo, os juros e dividendos parecem ridículos, R$ 10, R$ 20, às vezes menos, dá até vontade de ignorar. Só que quando você reinveste cada centavo, depois de alguns anos, esses rendimentos começam a ficar maiores do que o próprio aporte mensal. Chega um ponto em que sua carteira cresce praticamente sozinha, mesmo que você mantenha o mesmo valor de aporte,
porque os juros sobre juros assumem o protagonismo. É aqui que muitas pessoas desistem antes, porque não têm paciência para atravessar a fase inicial, que é mais lenta e parece que nada acontece. Você precisa entender que o projeto de aposentadoria digna é parecido com estudar para um concurso, uma faculdade ou uma profissão nova. Durante muito tempo parece que você só está estudando sem retorno concreto. Até que, de repente, as portas começam a se abrir. Investir com foco em aposentadoria é igual. Você planta hoje um resultado que pode demorar 10, 15, 20 anos para aparecer forte. Para isso funcionar, você precisa aceitar a ideia de renda variável oscilando, alguns meses para cima, outros para baixo, sem entrar em pânico. O segredo é pensar em décadas, não em semanas, diversificando entre ações sólidas, fundos imobiliários, bons fundos de investimento e até renda fixa estratégica. A renda fixa entra como reserva de segurança, proteção para emergências e até como ponto de equilíbrio em momentos em que a bolsa estiver muito volátil. Mas quando falamos de projetos de 20 ou 30 anos, depender só dela normalmente te deixa bem abaixo do patrimônio que poderia ter alcançado. Deixa eu aproveitar esse momento aqui no meio do vídeo para te pedir uma coisa rápida e importante para o canal. Comenta aí embaixo qual é a renda mensal que você gostaria de ter na aposentadoria. Só escrever o valor que já ajuda demais. Esse comentário mostra para o algoritmo que o assunto é relevante e ainda te faz pensar conscientemente sobre o seu objetivo financeiro. E se esse conteúdo estiver te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve e dá uma olhada nos livros indicados aqui no canal. Agora vamos amarrar tudo, transformando isso em um plano bem concreto, que você pode adaptar à sua realidade, idade e renda. Primeiro passo: definir a renda-alvo da aposentadoria. Aquele valor mensal que você anotou ou está pensando em anotar agora. Segundo passo: transformar essa renda desejada em patrimônio aproximado, usando aquela multiplicação pela faixa de 130 que comentamos antes. Terceiro passo: olhar para a sua idade atual e decidir em quantos anos você gostaria de chegar perto desse patrimônio-alvo. Quarto passo: calcular quanto consegue investir por mês hoje e quanto poderia aumentar ao longo dos próximos anos com ajustes no orçamento. Quinto passo: assumir um compromisso real com você mesmo de se pagar primeiro, reinvestir rendimentos e nunca mais abandonar o plano por causa de oscilações. Repare que não falei em fórmula milagrosa, falei em clareza, disciplina, estudo e constância, que é exatamente o que falta para a maioria das pessoas. Se você aplicar isso por 10, 15, 20 anos, é praticamente impossível terminar igual, mesmo que não alcance exatamente o número perfeito do papel. Antes de encerrar, eu quero te convidar a continuar nessa jornada aqui comigo, no Trabalhista Legal Finanças, porque esse é só um dos passos. Tem muito conteúdo sobre investimentos, fundos imobiliários, educação financeira e planejamento de aposentadoria, que pode te ajudar a acelerar esse projeto. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém da família que você quer ver aposentado com dignidade. E se decidir mergulhar mais fundo, escolhe pelo menos um dos livros recomendados aqui no canal para ler nos próximos meses, aplicando cada capítulo. Seu eu do futuro, cansado depois de um dia de trabalho ou tranquilo já vivendo de renda, vai olhar para trás e agradecer pelo passo que você começou hoje.